tem o sentido de enganar ou de estar enganado. Há uma ocorrência dessa palavra. Eu gostaria que você colocasse aí nesse texto, debaixo dessa palavrinha aí, erram, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que vai narrar a história do Balaão. Balaão era um profeta. Se você me perguntar por que ele era profeta, eu vou dizer para você que eu não sei. E ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele era profeta. Ele era um homem de Deus. Ninguém pode negar isso. Ele foi um dia um homem. Essa história de Balaão é muito interessante. Ouçam, ouçam. E eu espero que ao ouvir tenha um coração para ter a revelação dessa história. Em você, porque é diferente a revelação em você e em mim. E cada vez que eu ouço, eu posso também ter revelações diferentes. Usado por Deus. Vai lá no capítulo 25 do livro de Números. Você vai ver as profecias desse homem. As profecias sobre o Senhor. Mas ele foi chamado para poder amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Israel, nessa peregrinação no deserto. Israel chegou nos campos de Moabe. E quando chegou naquela região, Balaque estava com muito medo. E aí ele seduziu, chamou Balaão para amaldiçoar. Ele fez de tudo. E toda vez que ele tentava amaldiçoar, Deus dava para ele uma profecia. Ou era uma profecia sobre Cristo, ou era uma profecia sobre a igreja. Você que legal. Eu acho que está ser cômico isso, né? É um cômico santo. O cara era profeta, ele foi atraído pelo inimigo, creio que é com dinheiro, não sei, ou poder, né? E aí, quando ele ia profetizar contra o povo de Deus, o Espírito Santo agia nele e ele falava o contrário, profetizando a favor, né, do povo de Deus. Então é genial isso. E vocês acham que não acontece conosco hoje, no dia a dia? Acontece. Uma certa vez eu escutei uma pessoa falar de mim assim, o Mauro só leva vantagem em tudo. E eu fiquei aborrecido, porque no momento que eu escutei isso, eu achei que a pessoa estava induzindo a que eu estivesse desviando dinheiro, que eu estivesse agindo de má fé. Mas eu segurei minha onda. Eu não dei morro em ponta de faca. Eu ouvi e fiquei quieto. O que o Espírito Santo me explicou? Que realmente um filho de Deus leva vantagem em tudo. Não é legal isso? Um filho de Deus leva vantagem em tudo. Ah, mas eu perdi o braço. Ah, se Deus quer que você perca o braço, você tem que ser obediente, vai ficar sem braço. Ó, se você crê em Deus, você crê no seu Pai Celestial, ele quer tirar teu braço, você pode falar, tira os dois. Porque ele que é teu pai, ele te ama, ele quer tudo de bom. Aí ele resolveu tirar um braço, você vai ficar bravo com ele. Vai ter gente que vai fazer a unha, né? Machuca a cutícula aqui e começa a reclamar. O ser humano é um trapo de imundícia. O problema não é ser um trapo de imundícia, o problema é não se limpar, não se lavar. Eu só me lavo se eu tiver Espírito Santo. Porque é ele que vai ficar lavando através das circunstâncias. Acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros. Aí quando ele voltava, ele não conseguia. Aí ele abria a boca e começava a profetizar sobre Cristo, o reino vindouro, a vida de Cristo, ou sobre o povo de Deus. E aí mudava de lugar, mudava o sacrifício. É tudo igual funciona hoje na cristandade caída. Né? Quando o lugar não está bom, eles mudam de lugar. Quando o culto não está bom, eles mudam a forma de culto. Então fica mudando, mudando.
Esse é o ministério de Balaão. Ele perdura até hoje, o ministério do engano. Mas quando você termina ali a história, você não vai perceber que parece que não cometeu crime nenhum. Só depois nós vamos perceber, e a Bíblia é clara sobre isso, em Números 32, que ele induziu Balaque a armar tendas cheias de mulheres em torno do acampamento de Israel. E aí os homens de Israel começaram a se perverter com aquelas mulheres. E é daí que vem essa palavra que, curioso, essa palavra erram significa engano. Olhe bem, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Abandonando o reto caminho, porque o sentido dessa palavra é errar no caminho, é extraviar no caminho. E aqueles que um dia estavam na verdade, saíram da verdade. Aqueles que um dia estavam andando no caminho e saíram do caminho. Se extraviaram, que é o sentido aqui. Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então ele amou o prêmio da injustiça. Então ele recebeu esse prêmio da injustiça. Ele era um profeta que ele foi comprado, foi seduzido. Ele deixou aquela condição de homem de Deus para se tornar um exemplo de opróbrio ministerial. Veja que vergonha. E aí você vai encontrar o sentido dessa palavra: extraviar. Sair do caminho, abandonar o reto caminho. Vamos para o versículo 12. Ele usou uma palavra aí que tocou meu coração, que é a vergonha. Então, a pessoa fez uma coisa errada e ela não se envergonha. Quando a pessoa faz uma coisa errada, e se ela se envergonha, ela pede desculpas, né? Mas tem gente que é atingida pelo inimigo na mente, faz uma coisa errada, e o inimigo cega ela a respeito daquele erro. Então ela não se envergonha. E mais, ela não se envergonha porque o inimigo pôs na mente dela que não foi ela a culpada. Aí ela ataca o outro e fica com vergonha do outro. Mais do que vergonha, né? Ataca o outro. Acusa o outro. Senhores, acusar o outro vem de Satanás. Não falar a verdade, não falar o que tem que ser falado, é falar a inverdade. Se eu estou diante de uma situação e eu não falo o que deve ser falado, não é acusar, não é brigar, falar o que tem que ser falado. Eu sou hipócrita. Muitas pessoas não falam o que deve ser falado porque elas não querem ser corrigidas. Isso é inimigo da mente delas. Elas deixam de ser verdadeiras. Elas passam a ser falsas. Elas passam a ter um sorriso fácil. Porque elas querem serem queridas pelos outros. Senhores, nós temos que ser queridos por Deus. E como que Deus se alegra com a gente? Quando a gente faz a vontade dele, não do outro. Não é óbvio isso? A Bíblia fala toda hora que tem que fazer as coisas para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus, se não é obedecer a Deus? Como eu obedeço a Deus sem Espírito Santo? Quando eu não tenho Espírito Santo, o inimigo invade minha mente, senhores. E faz a gente querer ser bonitinho, um bom filho, um bom samaritano. É o inimigo que faz a gente se achar que faz tudo certo, que fala tudo certo. Porque um cristão verdadeiro sabe que não faz nada certo, que está num processo de limpeza. Essa é a diferença de ser religioso e ter uma vida espiritual.
Aí nós vamos encontrar a frase perverso coração de incredulidade. O sentido aqui